A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno. É uma honra, é um prazer ter você aqui conosco. Como eu fico alegre de te reencontrar. Hoje nós vamos estudar a lição 3 do dia 17 de outubro de 2021, a conversão de Saulo de Tarso. Mas deixe primeiro eu te pedir uma gentileza, pegue o seu dedinho santo, deixe aí embaixo o seu like, o seu gostei. No final desse vídeo, se você puder, deixe o seu comentário. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, aperte o sininho de notificações e compartilhe essa videoaula com o maior número de pessoas para que elas também sejam abençoadas por Deus. Afinal, eu e você estamos sendo abençoados por Deus. Por que não abençoar outras pessoas também? Me ajude a chegar mais longe. Vamos crescer a família do professor Álvaro Bruno, esse canal que tem edificado a nossa fé. Vamos juntos então aqui, a lição número 3, o texto áureo diz assim: E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos capítulo 9, versículos 3 e 4. Verdade prática. A verdadeira conversão a Cristo leva em conta o arrependimento, a fé em Jesus e uma completa transformação no pensamento, vontade e ação do homem. Vejamos a leitura bíblica em classe, Atos 9, do versículo 1 ao 9. Pegue a sua Bíblia de estudo pentecostal e vamos estudar. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Objetivo geral dessa lição é asseverar que a salvação é por meio da graça, acompanhada de arrependimento e fé do pecador como resposta à salvação. Então, salvação é por meio da graça. Objetivos específicos. Primeiro, apresentar a conversão de Saulo como ato da graça de Deus. Segundo, relacionar a conversão de Saulo com a doutrina bíblica da conversão. E terceiro objetivo, elencar 3 faculdades interiores
que são transformadas na conversão. Vejamos então o ponto central: Jesus nos salva por meio da graça e nós respondemos com arrependimento e fé. Vamos à introdução, diz assim: a conversão de Saulo de Tarso, indiscutivelmente, foi um dos mais importantes acontecimentos da história do cristianismo. Ninguém tem dúvida disso, né? Saulo tornou-se um dos mais célebres defensores da doutrina de Cristo. Nesta lição, veremos que ele passou por uma mudança radical na forma de pensar acerca do nosso Senhor. No caminho para Damasco, de um modo poderoso, Jesus chamou a razão e entendimento de Saulo, e este mudou de atitude por meio de uma impactante experiência sobrenatural. Assim, se por um lado Cristo tomou a iniciativa, por outro, Saulo respondeu com arrependimento e fé. Então, Jesus tomou a iniciativa de encontrar-se com Saulo a caminho de Damasco, mas Saulo também respondeu com fé e arrependimento. É isso que nós vamos estudar nessa lição de número 3. Primeiro tópico, então, a conversão de Saulo, um ato da graça de Deus. Subtópico 1, a conversão de Saulo e sua experiência sobrenatural. Atos 9:3, Lucas então narra a impactante experiência sobrenatural de Saulo no caminho para Damasco. Nós já lemos na primeira e segunda lição que ele foi para Damasco para prender e açoitar quem estivesse no caminho, quem estivesse servindo ao Nazareno Jesus Cristo. Surpreendido pelo esplendor do céu, mais forte que a luz do sol do meio-dia, o perseguidor da igreja caiu por terra e ficou cego. Então veja que foi uma experiência ao mesmo tempo salvadora, mas nada pouco traumática. Se pelos argumentos racionais Saulo não ouvia sobre Jesus o crucificado, a luz que ofuscou seus olhos trouxe a voz do próprio Senhor, que o confrontou de forma impactante. Saulo, Saulo, por que me persegues? Com a sua ida para Damasco, o perseguidor tinha a intenção de acabar de vez com os seguidores de Jesus, mas foi surpreendido por uma experiência sobrenatural, pela qual nunca havia passado. Veja que Saulo era um fariseu, era um religioso, um fanático, um estudioso, um especialista na Torá, mas nunca antes havia tido uma experiência tão arrebatadora como esta aqui, a caminho de Damasco. Então, segundo o próprio testemunho dele, foi Paulo que disse isso, o perseguidor viu literalmente a pessoa de Jesus, o ressurreto, o nosso Jesus Cristo, que ao terceiro dia ressuscitou, que o despojou de seu ego arrogante. Nessa visão, Saulo pôde compreender quem era Jesus e sua obra redentora no Calvário. Então, a partir desse encontro, a partir desse diálogo, inicia-se então um relacionamento entre Saulo de Tarso e o Cristo ressurreto, o Cristo da igreja, o Cristo que estava arrebatando os corações dos povos naquela época, com curas, milagres, através dos apóstolos. Número 2, então, a iniciativa de Jesus para transformar a mente de Saulo.
Aqui já o trabalho de conversão. O impacto da visão resplandecente no caminho para Damasco tomou Saulo de surpresa. Ele foi pego no pulo do gato, né? Sob o efeito do sucesso em Jerusalém contra os seguidores de Jesus, imbuído de uma coragem irracional, que eu diria uma coragem enlouquecida, e bem relacionado com a casta sacerdotal, os mesmos que crucificaram Jesus, Saulo havia pedido carta branca das autoridades religiosas de Jerusalém para perseguir os seguidores de Jesus, com o mesmo rigor em Damasco. Veja a viagem que ele faz saindo de Jerusalém para ir até Damasco, né, fazer a mesma coisa, perseguir os seguidores de Jesus. Entretanto, dada a dureza do coração de Saulo, o Senhor tomou a iniciativa de sacudir a sua estrutura física, psicológica e espiritual, agindo pessoalmente na sua direção. Podemos dizer que Jesus ele faz o mesmo com todas as pessoas, né? Jesus ele vai ao encontro de todas as pessoas, de todos os seres humanos na face da terra. E alguns respondem de maneira clara, aceitando, e outras não. No caso de Saulo, ele teve a sua estrutura física, psicológica e espiritual mexidas com aquela visão, com aquela revelação do próprio Cristo. No subtópico 3, a graça se manifestou a Saulo. Na carta aos Efésios 2:8, ele diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Na epístola de Tito, ele diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Tito 2:11. Logo, o ponto de partida da experiência de salvação de todos os homens é a graça de Deus. E a graça é o favor imerecido. Deus quis salvar a humanidade que através de Adão e Eva pecaram e se perderam, entraram pelo caminho das trevas. E Deus então preparou um meio de salvação para todo aquele que crê. Então, o início do processo de salvação é através da graça de Deus. Essa graça é o favor imerecido de Deus, em que sua justiça é satisfeita na morte expiatória de Cristo. Então, Jesus ele veio morrer no nosso lugar para satisfazer a justiça de Deus. Ele veio expiar os nossos pecados. Aqui o mérito todo é de Cristo. Aos Romanos, Paulo escreve: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, 23 e 24. Ou seja, a graça é favor outorgado por Deus aos pecadores que estão debaixo da sua ira. Evidentemente, a conversão de Saulo foi mais do que um convencimento intelectual sobre Jesus. Ela foi fruto da obra regeneradora do Espírito Santo em sua vida, levando-o a confessar que Jesus era o Senhor e Salvador da sua vida. Então, a graça de Deus, ela se manifestou a Saulo e ele respondeu com arrependimento e com fé. Assim acontece com todos os homens e mulheres que recebem a graça de Deus e aceita a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida.
Resumindo esse tópico primeiro, Jesus teve a iniciativa de transformar Saulo. Essa conversão se deu pelo impacto de uma experiência sobrenatural. É bem verdade que não é com todos que acontecem experiências sobrenaturais no ato da salvação, mas com todos se manifesta da mesma maneira a graça de Deus, a graça salvadora de Deus em Cristo Jesus. Vamos ao tópico 2, Saulo e a doutrina bíblica da conversão. Saulo sistematizou isso nas cartas paulinas. A conversão começa no arrependimento. A palavra arrepender-se no grego bíblico é metanoio, que significa pensar de maneira diferente, sentir arrependimento, ele colocou aqui sentir remorso, uma disposição interior para mudar. Arrepender-se aqui é sentir que necessita mudar, é querer mudar. Tá? No Novo Testamento, arrepender-se traz a ideia de tristeza pelos próprios pecados, acompanhada de um desejo de corrigir o rumo. Tá? A primeira coisa é esse reconhecimento de que é pecador e, portanto, precisa de um Salvador. E esse reconhecimento deseja levar a uma mudança. É a mudança na mente que induz a correção de caráter e de conduta moral. Atos 3 e 19, você pegue aí, por favor, a sua Bíblia de Estudo Pentecostal, a melhor Bíblia de Estudo do Brasil, e abra no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. E olha o versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então, o primeiro passo é arrependei-vos, tá? E mudar de mente. É a contrição do coração, é o desejo de mudar de atitude quanto ao comportamento na vida cotidiana. Vejamos Lucas 15, 10, na parábola, do filho pródigo, 15 e 10 de Lucas. Já abriu sua Bíblia de Estudo Pentecostal? Não espere eu pedir não, irmão. Vamos logo lá. Lucas 15 e 10 está escrito assim: assim vos digo que há alegria diante dos anjos por um pecador, diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Então há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Tá? Se arrepender é mudar a mente, é mudar o comportamento na vida cotidiana. E isso é obra iniciada pelo Espírito Santo, esse convencimento. Abra aí em João, Evangelho de João, capítulo 16, e o versículo 7 e 8. João 16, versículo 7 e 8. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então, é com a ajuda do Espírito Santo, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, a conversão é uma parte do processo de salvação do pecador. Ela assinala o início do despojamento do velho homem. Efésios 4 e 22, vamos ler. Eu vou ler na linguagem de hoje, para ganharmos um tempinho.
Efésios, logo depois de Coríntios, Gálatas, aí tem Efésios. Efésios 4:22 está escrito assim na linguagem de hoje: portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. Então, esse despojamento do velho homem, e aponta para o revestimento do novo homem, que está no versículo 24, Efésios 4:24. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Então veja que o arrependimento assinala o início de deixar o velho homem para trás e se revestir do novo homem criado em Cristo Jesus. Então isso, a conversão começa no arrependimento. Segundo, a conversão de Saulo promoveu uma transformação pessoal. Foi o que aconteceu com Saulo, pois a luz do resplendor do céu cegou-lhe os olhos carnais e o fez ver o Cristo ressuscitado, abrindo-lhe os olhos espirituais para conhecê-lo como Senhor e Salvador. A partir do momento que ele perde a visão carnal temporariamente, ele consegue enxergar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Essa experiência sobrenatural e impactante o fez indagar ao Cristo ressuscitado sobre o que deveria fazer, o que ele deveria fazer. De uma vontade egoísta e individualista, Saulo demonstra agora completa resignação à vontade soberana de Cristo. Está lá em Atos 9:6. Agora ele quer saber do Cristo ressuscitado o que é para ele fazer. De um homem individualista, de um homem egoísta, que pensava estar fazendo o bem em nome de Deus, destruindo os cristãos, agora ele busca saber qual é a vontade do Cristo ressuscitado. Então a conversão dele promoveu uma transformação pessoal. Mas o subtópico 3 diz que a conversão faz parte da doutrina bíblica da salvação. Vamos entender isso. O choque da experiência sobrenatural do resplendor de luz sobre os seus olhos transformou a mente de Saulo, levando-o a reconhecer o Cristo que outrora tanto rejeitava, agora o fazia apóstolo. Então esse reconhecimento de que Cristo era o Salvador, agora também o fazia entender o seu chamado como apóstolo. Como vimos, a verdadeira conversão é a que nasce da tristeza para com o pecado. Então, a pessoa entende que é pecadora, precisa de um Salvador, e também o reconhecimento de que o homem precisa dar meia volta para Deus. A Bíblia diz que nós éramos como ovelhas desgarradas. Então, quando a graça de Deus nos alcança, nós temos que dar meia volta de para onde estávamos indo e voltarmos para o nosso Deus. É uma mudança que tem raízes na obra regeneradora do Espírito Santo, efetuada na vida do pecador, que nós acabamos de ler em João 16, versículos 7 e 8. Como obra de Deus, a conversão é uma manifestação externa da regeneração operada pelo Espírito Santo no interior do homem. Então, o Espírito Santo trabalha dentro do homem e isso torna-se visível
do lado de fora do homem, que implica mudança de pensamento, mudança de vontade e mudança de ação. Uma mudança que altera todo o curso da vida do pecador. E nós já lemos um pouquinho lá em Efésios 4:22, Efésios 4:24. Se você ler a partir do versículo 25 ao 30, você vai ver que agora ele é conclamado a uma mudança completa da sua antiga maneira de viver. Vejamos Efésios 4:25. Olha o que diz o texto. Vou ler na linguagem de hoje. 4:25 a 30. E vos revistais, 24, do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. 25. Agora, olha o novo homem. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, não vá dormir irado. Não deis lugar ao diabo, ou seja, não dê legalidade para que o diabo haja na sua vida. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então veja, aqui é um novo homem, agora é uma nova vida, tudo agora é diferente, tudo que se fazia antes, o velho homem agora não vai mais fazer, tá? É o ato divino pelo qual Deus faz, esse é o trabalho do Espírito Santo no interior do ser humano, pelo qual Deus faz com que o pecador volte para ele em arrependimento e fé. Portanto, uma verdadeira conversão revela uma poderosa transformação na vida do convertido. Você percebe nitidamente uma mudança na vida da pessoa que se converteu a Jesus de Nazaré. Lembrando o nosso próprio exemplo, o meu exemplo, o seu exemplo, quando nós ainda estávamos mergulhados em trevas e Deus foi trabalhando na nossa vida até esse momento presente, no qual Deus ainda continua trabalhando, nos convertendo a cada dia, nos transformando em homens melhores, em pessoas melhores, em seres humanos melhores, santificados pela presença do Espírito Santo. Então veja que, assim como foi com Paulo, também tem sido comigo e com você. Lógico que Paulo tem uma distância teológica muito grande de nós, né? Não vai querer se comparar a esse servo do Senhor, pelo amor de Deus, né? Resumindo então esse tópico 2, a conversão do homem começa no arrependimento e perpassa a transformação pessoal. Ele coloca aqui sobre a conversão de Saulo, ele diz, versículos 3 a 9, registra a conversão de Saulo fora da cidade de Damasco, que sua conversão ocorreu nessa ocasião e não posteriormente na casa de Judas. Ele obedece às ordens de Cristo. Paulo é chamado irmão Saulo por Ananias. Isso aí está na Bíblia de Estudo Pentecostal, que é essa Bíblia que eu venho falando aqui, que é um curso teológico completo, uma Bíblia maravilhosa. Vamos ao último tópico, tópico 3, as 3 faculdades interiores transformadas na conversão. O que muda na conversão de uma pessoa? Primeiro, a faculdade intelectual. Nesse campo da alma,
o homem muda o seu modo de pensar e reconhece a sua condição de pecador. A Bíblia chama isso de conhecimento do pecado, conforme Romanos 3:20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, pela lei se conhece o pecado. Então, a faculdade intelectual é esse reconhecimento de condição de pecador. Então, a faculdade intelectual, ela é mudada. O modo de pensar é alterado. Segundo, a faculdade das emoções. Nesse campo da alma, das emoções, o pecador experimenta uma mudança de sentimentos na vida interior, onde se manifesta a tristeza pelo pecado contra um Deus santo e justo. Vamos ver, em 2 Coríntios 7:10 está escrito: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. E aqui eu quero fazer uma distinção. Nós falamos lá atrás de arrependimento e remorso. O remorso, ele opera a morte, porque ele opera na carne. Mas o arrependimento, ele opera no espírito e ele gera, então, uma mudança de postura. Ele gera a vida pelo Espírito Santo. Então, no Antigo Testamento, o salmista Davi demonstra tristeza pelo seu pecado e roga por misericórdia. Salmo 51, verso 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Então veja, Davi reconhece o seu pecado e busca a misericórdia de Deus. Ele reconhece que é somente Deus que pode operar esse perdão de pecado e essa transformação na vida dele. Então há uma mudança, nessa faculdade dos sentimentos interior, faculdade das emoções que há na alma humana. E número 3, a faculdade da vontade também, ela sofre transformação. Então temos a faculdade intelectual, a faculdade das emoções e agora a faculdade da vontade. Se o homem está convencido em seu intelecto e no seu sentimento a respeito do seu pecado, resta-lhe agora exercer a sua vontade. Ele precisa querer. O pecador agora pode pensar, desejar e fazer o que deve ser feito para a glória de Deus. Filipenses 4:8 e o versículo 9 também. Abre aí Filipenses antes de Colossenses, capítulo 4 e os versículos 8 e 9. Paulo escreve assim: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Então veja que tudo deve ser feito para a glória de Deus. Como imagem de Deus, o homem foi dotado com a faculdade de escolher livremente, que é o famoso livre-arbítrio. Deus decidiu não obrigar o homem a querê-lo. Deus
deu livre-arbítrio para cada ser humano que vem à face da terra. O homem tem que escolher querer Deus. É nesse sentido. Essa é a faculdade de escolher livremente. O homem pode escolher. Entretanto, e infelizmente, o pecado fez a separação entre a vontade do homem e a vontade de Deus. Por isso, o Espírito Santo atua para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós já lemos João 16, verso 8. Para então tornar unir sua vontade, a vontade do homem, com a vontade de Deus. Então, a vontade do homem e a vontade de Deus está separada, mas o Espírito Santo atua para convencer o homem da justiça, do juízo e do pecado, e assim unir de novo a vontade do homem com a vontade de Deus. Há uma teoria que afirma que o homem perdeu completamente o livre-arbítrio por ocasião do pecado. Refutamos essa ideia, ou seja, a Assembleia de Deus, no seu estatuto, no seu credo, nós entendemos que o homem, todos os seres humanos, nascem ainda dotados do livre-arbítrio. O homem não perdeu o seu livre-arbítrio com a queda de Adão e Eva. Com o auxílio da graça divina e ajudado pelo Espírito Santo, o homem pode escolher, decidir e mudar de vida. Então, isso está no campo da faculdade da vontade. O homem precisa querer. O homem precisa dar um passo. O homem precisa decidir mudar de vida. E com a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo não pode fazer isso por ninguém. Ele pode convencer, mostrar que está errado, mostrar o pecado, mostrar a injustiça, mostrar as trevas que a pessoa está mergulhada, e aí essa pessoa tem que decidir, tem que pedir a ajuda de Deus e decidir sair dessa vida. É isso que nós entendemos, que essas três faculdades interiores do homem, elas são transformadas na conversão. Resumindo, essas três faculdades interiores transformadas na conversão são a intelectual, a das emoções e a da vontade. Conclusão: a conversão de Saulo foi provocada pelo impacto do resplendor de luz que ofuscou a sua visão e o obrigou a reconhecer que não podia mais lutar contra Cristo. A conversão é, portanto, uma obra divina em que o homem responde com arrependimento e fé. Deus entra com a graça, o homem entra com arrependimento e fé. Na conversão, a soberania de Deus caminha de mãos dadas, isso aqui é muito importante, com a responsabilidade humana. Tá? A soberania divina, a soberania de Deus, caminha de mãos dadas com a responsabilidade humana. É assim que nós entendemos e interpretamos a Bíblia Sagrada. Por isso, o arrependimento e a fé conduzem o pecador a ser redimido pelo sangue de Cristo. Então, os dois trabalhando em conjunto, chega-se à conversão, que foi o que aconteceu com Saulo de Tarso, foi o que aconteceu comigo e com você, e com todo aquele que professa a fé em Jesus Cristo de Nazaré. Assim nós terminamos a lição número 3, a conversão de Saulo de Tarso. Que Deus te abençoe e te guarde. Não esqueça, dê o seu gostei, compartilhe essa videoaula. Um abraço apertado, a paz do Senhor e até a próxima, se Deus quiser.